Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para fazer um devocional seguindo o texto da irmã Fabiana Ramos Vieira Matias. Ela atua no setor de eventos da União Feminina Missionária Batista do Brasil e é coordenadora da equipe Ela Vida e Missão. Também é licenciada em música. E sabe, esse devocional, ele foi produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Por isso que tem textos nele todo dia, para a gente poder todo dia estar lendo a palavra e aprendendo do Senhor. Então, os textos que são escritos são sempre baseados na Bíblia. Quando a gente estuda o manancial, tanto faz se escolhemos estar sozinhos ou acompanhados, somos inspirados, exortados e edificados. Logicamente, se estamos estudando a palavra, o nosso crescimento cristão vai ser promovido e, lógico, vamos estar cada vez mais engajados com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, o texto foi escrito pela irmã Fabiana Matias, e ele está baseado em Tito 3, de 1 a 11. Então, seria bom que você pegasse a sua Bíblia para lermos juntinhos, para não ficar maçante. E como não fui eu quem escrevi o texto, foi ela, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos fazer nesse texto aqui. Incomodados sim, estacionados nunca. Que o Senhor possa nos dizer o que é importante que nós aprendamos. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, que possamos compreender que o nosso lar não é aqui, mas que temos que trabalhar aqui em prol das coisas do reino. Muito obrigada porque o Senhor tem estado conosco, que a gente possa ouvir a tua palavra e colocar em prática. Em teu nome oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, vamos ler Tito, capítulo 3, de 1 a 11, né? Então, o Tito, ele era um pastor jovenzinho. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele manda essa carta para ele para orientá-lo. E diz assim, ó, no capítulo 3. Lembra a todos que sejam submissos aos que sobre eles governam e as autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas, devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes, de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte uma primeira vez e ainda uma segunda. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Amém? Bom, então o nosso texto, como vocês sabem, chama-se Incomodados? Sim. Estacionados? Nunca.
E a irmã Fabiana Matias escolheu o versículo 7 para ser o nosso versículo-chave, que diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Bom, então a irmã Fabiana começa contando que lá em 2017 estava tudo indo bem na vida dela, ó, tudo bacaninha. Ela tinha um emprego legal, o emprego era estável, ela não ia ser mandada embora. Na igreja, tudo que ela fazia estava dando muitos frutos e ela estava se sentindo assim, plena. Nossa, tá tudo bem. Mas o que aconteceu? O Senhor colocou no coração dela o desejo de ser missionária. Bom, então o que aconteceu? Ela atendeu essa vocação, aí pediu demissão do trabalho dela, mudou de cidade e foi estudar para ser missionária, né? E aí ela começou a trabalhar em instituições cristãs, a estagiar em igrejas e tudo parecia, ó, super bem. Ela estava fazendo aquilo que ela queria e parecia que não faltava nada. Mas tinha alguma coisa no coração dela que, não sei, parecia estranho. E aí ela orou, pediu ao Senhor que esclarecesse o que coisa que ela sentia no coração, se estava tudo caminhando bem, né? Ela tinha atendido ao chamado, ela estava estudando, ela estava trabalhando em prol do reino de Deus, por que ela sentia aquele incômodo? E aí o Senhor revelou para ela que isso aí era apenas a esperança da vida eterna que estava no coração dela, que foi dada a todo mundo, né? Que se torna filho de Deus por adoção. O que acontece? O coração não estava totalmente em paz porque ele sabia que o lugar dele não era aqui. A gente vive, a gente ama, a gente serve ao Senhor, mas o Senhor colocou no nosso coração o anseio, o desejo pela eternidade. Vê lá em Eclesiastes 3:11. Diz assim, ó. Ele fez tudo, ele, Deus, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender imediatamente o que Deus fez. Olha só. Então, Deus colocou, né, no nosso peito, no nosso coração, esse anseio. E esse capítulo que a gente acabou de ler, a gente vê que o irmão Paulo está ensinando aí o Tito, né? O pastor Tito, que era jovem, né? Na arte de pastorear. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava ensinando sobre o comportamento dos cristãos na sociedade, que serve para nós até hoje. Você lendo esta carta aqui, você fala, poxa, esse é o caminho. Então, o apóstolo Paulo, ele lembra como que a gente era antigamente, né, sem Jesus, e como Jesus transformou o nosso ser, e como a gente tem que lidar, tanto em relação onde a gente vive, com as pessoas, e como que a gente deve agir enquanto a gente estiver aqui, andando pela terra, né? Como a gente viu ontem, Jesus voltará. Ele vai voltar, isso aí é certo. E a gente vai para ele num novo lugar, onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor. Está lá em Apocalipse 21:4, diz assim, ó. E ele, Deus, né? Enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Isso é uma promessa do nosso Deus pra gente, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas olha só, presta atenção. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Se você estacionou e não consegue obedecer ao chamado do Senhor, se você não faz nada, mais nada na vida, a não ser ficar esperando Jesus Cristo voltar, você está errado. É uma coisa de muito errado. Por quê? Porque nós somos chamados para participar do cumprimento da boa obra de Deus enquanto a gente estiver aqui. Olha lá, a gente acabou de ler. Vê no versículo 14 em Tito. Diz assim: os nossos de igual forma aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Então, a gente não está aqui de bobeira, não é só para ficar de papo pro ar. Nós temos que trabalhar.
Agora, meu irmão, minha irmã, se você sente assim um incômodo no seu coração e tem sido obediente, tem feito o melhor para Jesus, fica tranquilo, porque certamente, possivelmente, é só o seu coração querendo voltar para casa, querendo ir para casa, né? A casa do nosso Pai, porque afinal é lá que nós iremos. E olha só, fica a dica, hein? Se você não se posicionou ao lado de Jesus ainda, se você não fez a oração e falou, Jesus, olha, eu acredito no seu sacrifício, eu creio que você morreu por mim. Senhor, tem misericórdia de mim, lava os meus pecados, me transforma numa pessoa melhor. Me adota na sua família. Meu irmão, se você não fez isso, faz isso agora. Porque, por enquanto, ainda dá tempo, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó, com uma pequena oração. Pai, que a esperança da vida eterna não nos impeça de obedecer-lhe. Cumpra em nós e por meio de nós o teu querer. Em nome de Jesus, oramos isso. Amém. Bom, agora eu vou terminar deixando meu abraço de ursa. Olha só. Lembrando que, para nós que às vezes a gente se sente incomodado, mas a gente nunca estaciona, para nós, nosso abraço dá super mega certo, viu, irmãos? Pode abraçar, pode acolher o outro. Lembra também do nosso versículo, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu posso me despedir com a frase do ano, que é aquela que vocês sabem muito bem, independente do desafio que você esteja enfrentando. Oh, meu irmão, minha irmã, não tema, Deus já está lá.